Hoje vocês vão acompanhar o que eu como em um dia para variar aí as suas refeições e também para você aumentar a criatividade em pratos saudáveis e também gostosos. Oi, aqui é Taira, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu como em um dia. E aí, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. E também ativa as notificações pra você estar sempre recebendo as nossas novidades. Hoje o meu de jejum vai ser pão. E aí eu vou passar, no pão uma pasta de amendoim. Uma pasta de amendoim que eu gosto de fazer aqui em casa, mas você pode comprar ela pronta. Eu só indico comprar aquelas que só tem amendoim na composição, que aí vai ser mais saudável pra você. E vai ser pão com pasta de amendoim e banana, porque eu amo essa combinação. É um pão integral que eu já tenho aqui pronto. Eu também tenho receita no canal de pão integral. Esse aqui eu fiz com fermento natural e ainda tô me aperfeiçoando, porque é um pão que tem muitas técnicas, então ainda não tô pronta pra ensinar ele, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a receita que eu tenho aqui no canal de pão integral pra você fazer aí na sua casa. E vou deixar também um vídeo em que eu explico a respeito dos pães industrializados. Caso você não consiga fazer o seu pão em casa, eu deixo lá algumas dicas do que você pode fazer pra continuar comendo pão de forma saudável. E aí eu vou complementar com frutas, como eu gosto sempre, frutas e aí eu vou usar aqui maçã, esse mamão que eu já tinha cortado na geladeira e banana. E aí eu vou fazer também um creme de inhame, como se fosse um iogurte. Vou usar aqui esse inhame, não sei como é que chama aí na sua cidade, mas aqui eles chamam de inhame branco. E aí eu vou usar ele cru mesmo, ele tá higienizado, então eu vou só descascar e bater ele com fruta. Eu tenho essa receita no meu e-book. Vou deixar o link do e-book aqui também na descrição desse vídeo. E aí a base desse iogurte é basicamente o inhame batido com alguma fruta, para saborizar. Ele assim cru não tem um sabor muito característico, então eu gosto de bater com uma fruta. E aí é basicamente inhame, fruta e água até você conseguir dar o ponto que você deseja. Então eu gosto de fazer com inhame assim porque ele fica bem cremoso e, como eu falei, o sabor dele assim cru fica bem neutro. Então com a fruta fica ótimo. E aí eu finalizo também com umas gotinhas de limão. Eu tenho um limão aqui que eu usei as raspas pra fazer um bolo. E aí eu separei e vou botar umas gotinhas desse limão pra poder dar um azedinho que lembra um pouquinho o iogurte. O único inhame que eu não indico vocês usarem ele cru é o inhame taro, que é um pequenininho que tem umas listrinhas, redondinho assim, ele é redondinho, tem umas listrinhas, porque ele tem uma toxicidade muito alta, então não deve ser consumido cru. E aí vou finalizar com granola, que é o meu queridinho. Eu já tenho receita aqui também nessa granola, aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês conferirem. Eu amo essa granola e hoje em dia eu não consigo mais comer fruta sem incluir a granola, então é uma coisa que eu gosto bastante. E vou complementar também com linhaça. Eu vou bater aqui no liquidificador pra fazer uma farinha, porque absorve melhor, ela em formato de farinha. E aí vamos começar. E eu vou começar logo esquentando o pão, porque esse pão, ele tava na geladeira. Eu vou colocar aqui numa forma. Nem vou untar, porque ele tá bem sequinho, então não vai grudar. Você pode esquentar o seu pão na sanduicheira, na frigideira, no forno, na airfryer, o que for melhor pra você. E aí eu gosto de ter sempre pão pronto aqui em casa. Se eu não tiver ele na geladeira, ele tem com certeza no congelador, porque eu gosto de estar sempre pão é uma coisa que eu gosto bastante. E aí eu gosto de ter sempre um pão assim integral caseiro em casa. Eu já vou levar isso aqui pra esquentar no forno. Não tem muito um tempo, eu vou verificando, mas eu acho que uns 10 a 15 minutinhos, porque ele tá bem firme, então pra ele dar uma amolecida. Pra continuar, antes de bater o inhame, eu vou aproveitar que o liquidificador tá limpo e seco e vou bater logo a linhaça, porque se a gente bater ele com o liquidificador sujo ou um pouco úmido, vai ficar grudando muito. Então eu vou aproveitar logo pra bater essa linhaça. Quando ela tá nesse formato aqui de semente, você não vai conseguir mastigar tão bem, cada grãozinho, e aí ele não vai ser tão bem absorvido quanto seria se fosse no formato de farinha. Então, das sementes, a que tem essa exigência maior é a linhaça. Então eu indico vocês baterem. Evitem comprar a farinha pronta, porque ela vai oxidar com o calor, com a luz solar, com o ar, com o ambiente. Então evitem comprar a farinha de linhaça pronta. Bate aqui rapidinho, qualquer liquidificador bate. O importante é que você coloque quantidade de linhaça até a hélice do seu liquidificador. E aí
E aí ele bate tranquilamente. Depois vai ficar 100% farinha, bem lisinha, mas você dá uma quebrada aqui no máximo que der. As outras sementes você não precisa fazer isso. E aí agora que eu já bati a linhaça, eu vou reservar aqui num potinho para depois eu complementar o meu prato. E aí agora eu vou fazer o nosso iogurte de inhame. Basicamente eu vou descascar ele e vou bater aqui no liquidificador com um pouquinho de água e um pedaço de mamão. Você pode usar a fruta da sua preferência. No início, se você não estiver adaptado, né, com a textura e o sabor, eu oriento vocês usarem a fruta da sua preferência, então, e de preferência frutas com sabores fortes. Então, por exemplo, manga é uma fruta que eu gosto bastante aqui, morango, uva, são frutas que eu acho que combina bastante aqui e dá um sabor bem intenso. E aqui é basicamente tirar essa casca, né? Tirar direitinho a casca pra gente poder bater. Eu já tô com ele aqui descascado e eu vou cortar logo aqui um pedaço desse mamão pra eu poder bater junto com ele. E aí a minha dica é você bater primeiro a fruta. Então, de preferência se for uma fruta que tenha bastante água, né? Então, por exemplo, esse mamão aqui, eu já vou bater ele com um pouquinho da água que eu vou usar, porque aí já vai ficar mais fácil de quando o inhame chegar, né? Não vai precisar bater com tanta água. Então, eu já vou deixar ali uma quantidade mais líquida dentro do liquidificador. Porque se você for bater tudo junto e o seu liquidificador não for tão potente, pode acontecer de você precisar ficar botando muita água. Então eu já dou uma batida, a água que tem nesse mamão já vai sendo liberada e já ajuda o inhame a bater melhor. Vou colocar aqui 2 fatias, ó, de mamão, 2 fatias pequenas, né? Vou colocar um pouquinho de água, só um pouquinho. Essa quantidade de água é a quantidade que o seu liquidificador precisar para bater esse mamão aqui. Eu vou bater um pouco isso aqui. Já deu para homogeneizar aqui esse mamão. E aí eu vou agora com o inhame. Se o seu liquidificador não for tão potente, vai cortando o inhame em pedacinhos menores para ajudar ele a bater. E aí aqui você vai adicionando água até chegar na consistência que você quer. Porque vocês vão ver que se você não botar muita água, ele vai ficar bem grosso. Já se você for colocando, ele vai ficando um pouco mais lisinho, mais fininho. Então vai colocando a água aos poucos. Pronto, já tá na consistência que eu quero, vou mostrar pra vocês. Ele fica bem cremoso, ó. Eu só esqueci de adicionar o limão, então eu vou adicionar aqui no copo mesmo. Vou colocar aqui umas gotinhas. A minha orientação é que você coloque lá no liquidificador, porque aí ele vai ficar bem homogêneo. E não vai ter perigo de você exagerar muito. Então, é só umas gotinhas mesmo, só para lembrar, assim, um pouco aquele azedinho do iogurte. O meu sabor preferido aqui desse iogurte, com certeza, é o de manga e o de morango. Esses 2 sabores, então experimenta aí na sua casa. E aí agora eu vou montar aqui o prato com vocês. Uma dica que eu sempre dou é se você não tem tanto tempo pra ficar cortando assim as frutas pela manhã, quando você vai comer, a minha dica é que você deixe já alguma fruta cortada. Então, tipo, mamão, manga, você já pode cortar na noite anterior. Isso vai facilitar ali no momento da montagem do prato. Dessas coisas que eu fiz aqui, todas você pode adiantar na noite anterior. Então, por exemplo, esse iogurte você pode fazer na noite anterior já e deixar prontinho ali. Farinha de linhaça você também pode bater antes. E aí eu indico você guardar na geladeira por, no máximo, 2 dias. Não guarda mais do que isso, porque ela vai oxidar, como eu falei, né, com o tempo. Então você vai perdendo os nutrientes. Mas nesses 2 dias você pode bater e colocar num recipiente que seja bem fechadinho e de preferência que não seja transparente. Quem me acompanha por aqui ou pelo Instagram sabe que eu gosto de complementar os meus pratos com bastante fruta. É uma coisa que eu prezo bastante. Então aqui eu vou montar a metade do prato com frutas. E aí eu vou colocar aqui agora banana. Mas, como eu sempre falo, você usa a fruta da sua preferência. Busca consumir mais as frutas da estação. Vai ser mais barato, né? E também vai ser mais fácil de encontrar. Que eu vou só complementar com a farinha de linhaça. Minha granola, né? Que eu gosto bastante com a fruta.
Ela fica com uns bloquinhos assim, ó, e eu amo. Vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho no iogurte. Ele ficou mais ou menos uns 15 minutinhos. Então vou colocar aqui umas fatias desse pão. Vou colocar aqui a pasta de amendoim, né, que eu falei pra vocês. Eu gosto bastante de comer pão com pasta de amendoim, então eu vou passar aqui. E eu gosto de colocar umas bananas, aproveitar essas bananas que eu coloquei aqui. Eu gosto de colocar umas bananas porque eu também... Eu também gosto dessa combinação da banana com a pasta de amendoim. Então eu vou botar umas rodelinhas de banana também. E tá aqui o meu prato. Metade com bastante frutas, né, como eu sempre gosto. Uma semente, então a farinha de linhaça. A granola pra complementar, esse iogurte também pra dar uma complementada. E aí eu complemento aqui com o pão integral, né, uma fonte de carboidrato integral. Já tem aqui um pouco do inhame, né, que é um carboidrato integral também. Mas eu vou complementar aqui com pão. E uma fonte de oleaginosa, né, que é o amendoim, pra trazer um pouco mais de proteína e gordura boa. Então aqui foi meu café da manhã. O iogurte, né, que eu falei pra vocês, o creminho de inhame, ele não ficou tão docinho. Talvez eu tenha colocado pouco mamão. E aí se você gosta bem doce, assim, você pode colocar mel também, além da fruta, né, se você estiver usando uma fruta que não esteja tão doce. Mas como eu falei pra vocês, o de manga fica muito bom, principalmente se a manga estiver bem madura. Porque ela tem um sabor bem intenso, né, então fica muito gostoso. E aí, dando continuidade ao que eu como em um dia, agora eu vou preparar aqui o almoço. E aí eu vou basicamente comer algumas coisas que sobraram de ontem. E aí eu vou mostrar aqui por cima mais ou menos como eu preparei. Mas é bem simples. A base aqui vai ser um baião. Então, eu não sei, né, se onde você mora é costume, mas aqui onde eu moro, principalmente no Nordeste, né, é comum o baião de dois, que basicamente é a mistura do arroz e o feijão. Existem várias formas de preparar esse baião de dois, e eu já preparo assim também de várias formas diferentes, não tem um padrão, mas ontem eu preparei ele numa panela só. Então, eu peguei o arroz cru, o feijão cru e coloquei os dois juntos pra cozinhar na panela de pressão. O feijão, como eu sempre falo por aqui, eu sempre deixo, na maior parte das vezes, né, 24 horas de molho. Então ele tava quase um dia de molho. E aí, inclusive, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um vídeo que eu falo a respeito da importância de realizar o remolho das leguminosas. E aí eu deixei ele de molho, e aí lavei ele bem, né, descartei a água, lavei bem. E também deixei o arroz de molho umas 2 horas, porque o arroz que eu usei foi o arroz integral, então ele é um pouco duro. E aí pra poder cozinhar ali junto do feijão, na pressão, sem amassar demais o feijão, cozinhar demais, eu deixei ele ali de molho umas 2 horas. E aí escorri também a água, e aí juntei os dois na pressão, coloquei tempero, né, cebola, alho, pimentão, sal, açafrão. E aí coloquei 2 dedinhos de água acima dos grãos e tampei a pressão, antes mesmo de ferver, já tampei a pressão. E aí deixei no fogo alto até ferver. Quando começou a pegar a pressão, eu abaixei o fogo e deixei mais ou menos uns 8 minutos. E aí assim que passou o tempo, eu já desliguei, já abri aqui, molhei a panela na pia pra poder abrir e já parar o cozimento. E aí já tava bom. Inclusive tinha muita água dentro ainda. Eu coloquei bastante água porque eu fiquei com medo que o arroz integral incha bastante, né? Absorve muita água, então com medo de grudar eu botei bastante água. Mas aí acabei tendo que derramar essa água porque já tava cozido. E derramei a água e coloquei um queijo de castanha, misturei ali nele pra ele ficar bem cremoso. Esse queijo de castanha, eu tenho a receita completa no meu e-book, inclusive o link dele vai estar aqui na descrição desse vídeo. Nesse e-book eu tenho várias receitas de lanches, de almoço, pra você incluir aí nas suas refeições, pra você variar os seus pratos, né, tanto de forma saudável, mas também saborosa. E lá no meu Instagram eu também tenho receita desse queijo, só que de uma outra forma de preparo e utilizando o amendoim. Então você pode ir lá também conferir. E hoje ele tá um pouco mais seco, né, ele não tá mais tão úmido e com tanta liga como tava ontem. E aí pra esquentar aqui agora, eu vou colocar um pouquinho de água lá no fundo. Eu tô sem cuscuzeira, então eu vou colocar uns 2 dedinhos de água aqui pra poder não grudar. E aí vou mexendo aos poucos com a espátula até eu ver que tá tudo quentinho. Eu vou tampar, né, pra não grudar. E vou colocar aqui no fogo. Ontem também eu fiz um chuchu. E aí eu acabei guardando também pra comer hoje. Um chuchu com bastante tempero, cebola, alho, pimentão.
E aí, ele aqui, eu vou esquentar no forninho mesmo ali. É uma quantidadezinha pequena, eu vou colocar aqui num recipiente que eu acho que é um pouco mais resistente, né, pro calor. E aí eu vou colocar ele pra esquentar lá dentro, pra quando eu for comer tá quentinho. E pra completar isso aqui, eu vou fazer uma salada. Vou fazer uma salada com couve e manteiga, uns tomatinhos que eu peguei aqui na horta, aqueles tomatinhos cereja. E acho que cebola também, vou fazer uma salada. E vou fazer também aqui um refogado, eu separei aqui uns temperos, tomate, cebola, alho poró. Separei aqui eles que eu vou fazer um refogado com uma carne de jaca que eu tenho aqui congelada. Eu fiz bastante carne de jaca, né, uma jaca inteira. E aí separei em saquinhos menores, esse aqui é o restinho que eu tenho. E aí ela tá congelada, né, então eu vou refogar os temperos. Já tá como se fosse desfiada, ó. Eu vou refogar aqui os temperos na panela e vou esperar, né, tampar pra ela dar uma descongelada. E aí vai ser isso. O baião que sobrou, o chuchu, uma saladinha crua e essa carne de jaca refogada. E aí aqui eu vou basicamente cortar os temperos, cortar cebola, alho, bem picadinho, porque a carne de jaca, principalmente quando a gente faz ela verde, né, que é o ideal pra fazer a carne de jaca, ela está bem verde. E aí quando isso acontece, ela fica com um sabor bem neutro, então ela vai ficar com o sabor dos temperos que você colocar. Por isso que é importante você temperar bem nesse momento. E aí já vou aproveitar que eu cortei já aqui a cebola e o alho e vou colocar pra dourar aqui na panela pra gente fazer a carne de jaca. Aquele truque que eu sempre gosto de mostrar pra vocês. Coloca um pouco de sal aí. Vou colocar bastante porque a minha carne de jaca não tá temperada, né? Então coloca bastante sal aí porque aí vai ajudar a cebola e o alho soltarem aí o líquidozinho deles, né? A aguinha que tem neles. E vai ajudar isso aqui a não pregar. Começou a grudar, coloca um fiozinho de água que aí já rapidamente desgruda. Agora eu vou só contar aqui o restante dos ingredientes, né, pra essa carne de jaca. Vou picar aqui o tomate. Cortar também aqui umas rodelinhas desse alho poró. Tudo bem no olho aqui mesmo, que eu vou achando que tá bom, e aí vou colocando. Já tá querendo dar uma grudada, e aí eu vou vir com um fiozinho de água. Só um pouquinho, dou uma mexida pra desgrudar lá no fundo. Vai fazendo isso aí, mesmo que a sua panela não seja tão boa, né? Essa daqui gruda muito fácil, mesmo assim eu consigo fazer dessa forma. E aqui o meu baião, a água já tá fervendo. Quase já secou aquela água que eu coloquei. Então eu vou colocar mais um pouquinho de água. Mais um tantinho, porque ele ainda não tá 100% quente, né, pra comer. Vou tampar aqui. E já vou adicionar os outros temperos aqui pra nossa carne de jaca. Colocar aqui o tomate. E o alho poró. Como vai ficar um tempo aqui, né, tampado, eu já vou colocar logo ela, porque senão o tomate vai se desmanchar demais enquanto tá descongelando. Ela já deu uma leve amolecida. Tem umas partezinhas que já soltou, ó, porque eu deixei um pouquinho na água. E vou colocar aqui bastante orégano. Eu gosto bastante do orégano na carne de jaca, mas você pode usar tempero verde, né, da sua preferência. Vou misturar aqui tudo. Como ela tá congelada, ela vai soltando um pouquinho de água conforme for descongelando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tampar isso aqui. E aí, aos poucos, eu vim olhar se precisa colocar mais água. Aqui já tá fervendo, né? Já tem uns 5, 10 minutinhos, então já tá bom. Com certeza já tá morninho. Tem só um fiozinho de água lá no fundo, mas eu vou deixar porque é o tempo que
termina os outros pratos e ele não tem perigo de esfriar. Então vou desligar e abafar. Aqui ainda tá bem durinho, tem bastante água no fundo, né, que tá saltando, então eu vou deixar assim mesmo. O chuchu já esquentou ali, mas eu vou deixar no forninho pra ele conservar. E aí agora pra finalizar, né, o chuchu já esquentou, o baião também, carne de jaca tá aqui descongelando, eu vou fazer a salada. Eu vou utilizar folhas de couve, eu gosto de, com frequência, comer folhosos de verde escuro. Principalmente agora na gravidez, né, por conta do ácido fólico. E aí eu vou cortar elas bem fininhas, eu gosto delas, assim, o mais fininha possível, então eu enrolo elas assim. E aí vou dar uma picada aqui. Gosto já de temperar essa couve. Vou colocar aqui uma pitada de sal, bem generosa. Vou colocar também um pouco de orégano. E vou temperar com limão. O limão de hoje de manhã, ó, que eu usei pro iogurte, né? Eu vou botar aqui na couve. Eu expliquei em outros vídeos, mas esse limão, ele vai servir pra amaciar essa couve, né? Eu dou assim uma amassada, então vai dar uma leve maciez pra ela, porque a couve crua é um pouco mais durinha, né? Esse limão vai temperar, né? Então vai trazer um saborzinho mais gostoso, né? Pra essa salada. E esse limão também vai ajudar na absorção do ferro. Não é assim uma ultra quantidade de vitamina C, mas é uma quantidade que já contribui com a absorção do ferro do feijão. Eu vim de novo aqui olhar a carne de jaca. Ela já deu uma boa descongelada, ó. E aí eu lembrei que eu gosto de colocar açafrão quando eu faço ela, pra ela ficar mais amarelinha. Como algumas pessoas gostam de colocar colorau no frango, né? Então eu vou colocar um pouquinho de açafrão. Uma pitadinha. Pra dar um amareladozinho nela, já que ela é bem branca, né? Já tá quase bom, só tem um pedaço que ainda tá congelado aqui, então eu vou tampar mais um pouquinho. Voltando aqui para a nossa salada, eu vou picar aqui um pedaço de cebola. Pra quem não gosta muito de salada, mas gosta de cebola, eu acho uma grande dica sempre que possível, colocar cebola na salada, porque ela dá um sabor legal na salada. Pra mim, ela dá uma boa temperada, então eu gosto de colocar cebola, seja picada, seja assim inteira. Se você não gosta muito de cebola, você pode tentar colocar ela ralada. Se você não gosta da textura, né, você pode ralar ela bem raladinho, ou bater num processador, liquidificador, e dar uma jogada assim por cima da salada, porque ela traz um sabor legal, sabe, pra salada. Tô aqui com os tomatinhos que eu peguei aqui da horta. Vou só cortar no meio mesmo, pra facilitar na hora de comer. E já vou mostrar aqui pra vocês minha salada. Tá assim, separado, né, porque é pra mim e pro meu esposo. Mas é isso aqui, né, a couve, manteiga temperada, cebola e tomate. E eu vou completar com o chuchu. A carne de jaca aqui eu já vou desligar. Já tá até querendo pegar no fundo. Já tá bom, ó, já descongelou tudo. E aí eu vou deixar abafado aqui até tampado, né, até o momento de servir. Eu vou finalizar aqui a minha salada com gergelim. Tô comendo bastante gergelim nesses tempos, por conta do cálcio, né, pra aumentar. Vou colocar aqui o baião. O cheiro disso aqui tá maravilhoso. E aí, como eu gosto sempre de enfatizar, né, a importância do cereal integral, então eu tô usando aqui o arroz integral nesse baião. Tem também a questão da leguminosa, então é importante, né. Vou colocar aqui a carne de jaca, né, o que eu mostrei pra vocês. Vou colocar aqui no cantinho. É mais como uma forma, assim, de ter uma comida mais afetiva, né, pela textura que ela traz, porque em termos de nutrientes, né, não é algo assim tão rico em nutrientes. Então, por isso que, mesmo tendo essa carne de jaca, eu coloquei o feijão, é importante por conta das proteínas. E vou complementar aqui com o chuchu, que eu já tinha, né, só fiz esquentar, pra ter um pouquinho mais de nutrientes aqui com essas verduras. E aí é isso, aqui tá meu prato, né, eu já tinha mostrado a salada, couve, manteiga, tomate, cebola,
temperos, né? E aí aqui a leguminosa com cereal integral, carne de jaca pra ter, assim, preparação diferente e o chuchu cozido. E aí é isso. E aí, pra finalizar o dia, eu vou preparar aqui a minha última refeição. Eu já tô aqui com a roupa que eu vou caminhar, então eu vou preparar aqui a minha refeição, vou caminhar e quando eu voltar eu como. Então, pra não demorar muito preparando, quando eu voltar eu já vou deixar pronto agora. Então, eu não sei se vocês já viram os outros vídeos que eu tenho aqui no canal mostrando o que eu como em um dia, mas quem me acompanha lá no Instagram sabe que essa minha última refeição é bem leve, então é bem simples, não tem um volume tão grande também. Então basicamente o meu lanche aqui vai ser um pouquinho de fruta com granola, um pouquinho de pipoca e um pedacinho de um certo bolinho que eu fiz aqui. Lá no meu Instagram tem uma receita, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, de uma panqueca sem glúten, uma panqueca de banana. E aí eu tava a fim de variar o formato, né, pra não fazer ali na frigideira. Eu coloquei aqui nessa forminha de silicone, eu fiz, aqui tem a metade da receita que tem lá no Instagram. E aí ficou uma espécie de bolinho, ó, como vocês podem ver, ficou um pouquinho alto. Só que ela não tá, tipo, tão macia, ela fica um pouquinho firme, mas tá muito boa, tá úmida também, então eu gostei. Foi uma forma de variar aqui um prato. Eu vou deixar aqui um link desse vídeo, dessa preparação lá do Instagram, pra vocês conferirem essa receita. Então eu vou comer um pedacinho desse aqui. Vou colocar também um pedaço de fruta, né, como eu falei. Vou pegar aqui um pedaço do mamão. O mamão que sobrou hoje de manhã, né, do café da manhã, eu vou pegar aqui um pedaço. E enquanto isso eu vou fazer aqui a pipoca. Eu vou fazer só um pouquinho de pipoca. Vou utilizar aqui a pipoqueira elétrica. E aí aqui tá o meu lanche, a pipoca, né? Aqui é a fruta com um pouquinho de granola. Essa granola ela tem bastante sementes. E aí aqui o bolinho que eu falei, né, de banana, que eu fiz com a massa de panqueca. E aí é isso, eu gosto de comer de maneira assim bem simples mesmo. Eu sempre coloco alguma semente e oleaginosa, né? Então aqui na granola tem bastante sementes e oleaginosas. Tem aqui fonte integral, né? Então essa receita aqui leva farinha de arroz integral. Tem banana também, né? Então adoçada de forma natural. E a pipoca também para trazer um pouquinho mais de sabor. E, enfim, uma preparação leve, porque tem carboidratos, a gordura boa aqui das sementes e das oleaginosas, mas bem leve, só pra realmente manter ali a glicemia, manter o meu corpo pra aguentar na próxima refeição. Principalmente pra me dar uma noite de sono tranquila, né? Eu evito comer refeições muito pesadas pra não atrapalhar o meu sono. E aí é isso que eu vou comer quando eu voltar da caminhada. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o que eu como em um dia. E aí, para mais dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários, se vocês tiverem alguma dúvida de alguma preparação que eu fiz aqui. E aí eu vou deixar também todos os vídeos aqui na descrição para vocês poderem acompanhar, verem alguma receita, como fazer, né, alguma preparação. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar a sua curtida e também de compartilhar com algumas pessoas que precisam aí de um incentivo para melhorar a alimentação. E é isso, fiquem com Deus. Tchauzinho!